Olá, estamos iniciando aqui mais um Ponto de Vista, você sempre acompanhando a gente de segunda a sexta-feira, o programa da hora do almoço, né, o debate sobre os temas importantes aqui da nossa região metropolitana, o que acontece no dia a dia aqui das nossas cidades e os temas de interesse nacional também. Sempre às 1h30 da tarde ao vivo e a reprise do Ponto de Vista às 8 da noite. Região em pauta, mais uma vez aqui, especialmente a cidade de São Vicente, né, que vem acontecendo importante nesses 7 meses aí de nova gestão, administração do prefeito Pedro Gouveia, e prazer recebendo aqui para falar também dos problemas, das dificuldades, né, da cidade, da região e do país. Muito prazer, o Léo Santos, secretário de Obras aqui da cidade de São Vicente, o Léo, vereador, licenciado, né, presidiu ou ainda preside, ele vai explicar o PSB em São Vicente, uma larga experiência na política vicentina e está com a gente nesta edição. Prazer recebê-lo, tudo bem, secretário? Tudo bem, Muturan. Queria aproveitar para cumprimentar os colegas de bancada, o vereador Rominha, a todos os colegas de bancada. Estamos aqui à disposição para explicar o que a gente tem feito para melhorar a cidade de São Vicente. Muito bem. É obras e... É obras públicas. Secretaria de Obras Públicas. Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas. Tá certo. Desenvolvimento urbano e manutenção viária, né? Manutenção, enfim. É trabalho que... Só questão de manutenção viária? Viária. Então, até o prefeito reconheceu aqui, né? No mês passado esteve conosco aqui, falou, o problema meu são os buracos que tem em São Vicente. Esse é o drama que eu estou passando, que eu estou vivendo lá na cidade. O resto a gente vai levando da melhor maneira possível. O vereador Felipe Rominha, vereador do PSDB de São Vicente, vice-líder do governo, está conosco também nessa edição. Prazer revê-lo também. Tudo bem, vereador? Tudo bom, Muturão? Prazer é todo meu estar aqui nesse programa de grande audiência da região. Cumprimento o vereador e secretário Léo Santos e a todos da mesa. É um prazer. Vamos falar os avanços aí que a Câmara Municipal, junto com o governo Pedro, teve nesse primeiro semestre aí de 2017. Perfeito. Fernando Chagas, cientista político, mais uma vez conosco aqui, antenado com as coisas da região e do país, não é, Chagas? Tudo bem? Tudo bem, um abraço a todos, olá aos amigos, né? Se o secretário e o vereador permitirem falar um pouquinho de um assunto, antes de falar do assunto local, falar um pouquinho do assunto nacional, que me deixou bastante irritado. A Constituição Federal, no artigo 5º, ela garante o direito dos cidadãos. A Constituição Federal, no artigo 150, garante os direitos dos contribuintes. O governo federal resolveu aumentar o tributo, desrespeitando o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade e também a noventena. Esses tributos agora que incidiram sobre o APIS e COFINS. O que é o princípio da legalidade? Nenhum tributo, isso é direito fundamental. Do mesmo jeito que o artigo 5º garante todos os direitos fundamentais do cidadão comum, o artigo 150 da Constituição garante a defesa do contribuinte, defesa do cidadão que contribui com os cofres públicos. Não pode aumentar tributo sem lei, não pode criar tributo sem lei e não pode criar tributo e nem aumentar tributo no exercício financeiro, no próprio ano. E o governo federal fez isso. O que me espanta, o juiz de primeira instância corretamente viu que feriu os princípios da anterioridade, da legalidade e também da noventena e deu a liminar. O Tribunal de Justiça, o TRF, Tribunal Regional Federal de Brasília, cassou a liminar e não deu um argumento jurídico. Foi só argumentos econômicos. Os fins não justificam o meio. Que o governo está quebrado? O governo está quebrado. Que o governo precisa de dinheiro? O governo precisa de dinheiro. Isso todo mundo sabe. Eu até por trabalhar muitos anos com orçamento, eu sei que tem que ter o orçamento equilibrado, mas não pode rasgar a Constituição. O Tribunal Regional Federal não pode rasgar a Constituição. Aliás, o Temer era presidente da República porque o país seguiu a Constituição, né? E ele disse honrar a Constituição. Pode aumentar tributo? Pode aumentar tributo. Respeita o princípio da legalidade, respeita o princípio da anterioridade. Tem que aumentar tributo, eu já falei aqui, o Boturão é prova disso, tem que aumentar tributo porque a conta não fecha, mas não dessa maneira. Vamos respeitar a Constituição. Se não, qualquer coisa pode. Se pode rasgar a Constituição no direito fundamental, qualquer coisa pode. Os fins não justificam os meios. Muito bom, verdade, né? Isso pegou todo mundo meio que de calça curta, meio de surpresa, né? E aí foi aquela situação. No final de semana passado, quinta-feira veio o aumento, na sexta-feira as bombas já estavam com preços elevados, injustificavelmente, porque aqueles combustíveis que estavam nas bombas dos postos de gasolina foram comercializados pelo preço anterior, né?
Então você tinha que, evidentemente, seguir aquilo até o final e talvez na segunda ou terça-feira começar a praticar o preço aumentado. E aí houve a intervenção da Justiça, né? Suspendendo aquele aumento, com uma liminar, e aí os preços voltaram. E aí teve gente que abasteceu pelo preço velho. Né? Ou seja, é uma vergonha. Hora depois pelo preço novo. E horas depois pelo preço novo novamente. Quer dizer... Não, e o que mais causou indignação? Não teve um argumento jurídico, foram todos eles econômicos. Quem acompanha o ponto de vista, participou muitos anos do ponto de vista, eu sempre defendi, nós temos que equilibrar o orçamento, mas não é assim. A justificativa de dizer que vai estourar os cofres públicos não é motivo jurídico para garantir um aumento de tributo, pegando todo mundo de surpresa. Quer aumentar? Pode aumentar o IPI sem lei, pode aumentar o IOF, pode manter o imposto sobre importação e exportação. Mexe num desses, mexe no IOF. Mexe no IOF, que é o imposto que... Aí mexe com os bancos, aí eles não querem. E mexe... E o Chagas e o... Marcos Santana lá na ponta conosco, mais uma vez, acompanhando as redes sociais, nossas transmissões, né? E, claro, o dia a dia aqui de quem participa conosco. Fala, Santana. E tem dois agravantes ainda, mais de tudo isso que o Chagas relacionou, que esse governo está praticando tudo aquilo que criticava no governo da Dilma. E mais do que isso daí, esse aumento de tributos, além de tentar fechar o caixa do governo, que não vai conseguir, também tem essa gordura aí, que é produzir uma gordura para pagar os favores dos parlamentares que agora estão votando, tendem a votar contra a abertura do processo de investigação do presidente Michel Temer. Na verdade, ele está comprando o apoio desses parlamentares. Aliás, quem vai acabar pagando a conta é o contribuinte brasileiro. Frase incrivelmente dita pela repórter da Rede Globo, que não vou saber dizer o nome agora, no Jornal Nacional da última quarta-feira, quando a Globo mostrava, né, a fila de deputados adentrando lá o Palácio. Se eu não me engano, foi a Délis Ortiz. Délis Ortiz? Usou exatamente esse termo que o Santana usa aqui, né? O governo Temer comprando deputados. Ou seja, bicho, é uma esculhambação completa, geral e restrita que vive o país. Encerrou aí, Santana? Não, agora eu gostaria de convidar os nossos telespectadores a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão ou e-mail contato@pontodevista.tv.br. E você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Ô, Léo, com tantos anos de janela aí, você imaginou uma situação dessa assim? A própria reportagem de uma emissora como a Rede Globo, que tem 60% de audiência no Brasil inteiro, dizendo que o governador, ou que o presidente da República está comprando os deputados com as emendas parlamentares, liberando verbas para os estados, para as regiões, né, de cada um deles que vai votar a favor ou que não vai acatar, né, a denúncia contra o Michel Temer. Hoje o país está vivendo uma situação difícil. Quem mexe com a democracia sabe disso. Não dá para você ter, nós temos o equilíbrio dos poderes, né, executivo, judiciário e legislativo. E quando a gente tiver o executivo e o legislativo do rodapé e o poder judiciário do teto, a gente não vai conseguir ter uma democracia saudável como ela tem que ser. O governo Michel Temer é um governo fraco para a opinião pública, para a população, mas é um governo muito forte internamente, tanto a nível do judiciário quanto a nível do legislativo. Então, ele consegue fazer coisas, por exemplo, que um governo normal, estabelecido pela democracia, não consegue. Então, a gente analisar, por exemplo, a facilidade que o presidente Michel Temer está conseguindo fazer, porque a gente escuta falar há muito tempo que precisaria fazer as reformas mãe. E que as reformas mãe, qual que seria? Previdência, trabalhista, tributária e tributária. A tributária ela ainda não saiu do papel, ela ainda está patinando, porque mexe com alguns interesses talvez que não seja interessante nesse momento, que é a questão dos banqueiros, por exemplo, mas a previdenciária, a trabalhista, passaram por cima, rasgaram a Constituição e aprovou a lei que o governo queria, da forma que o governo queria. E da mesma forma, esse aumento que o colega acabou de colocar aqui da mesa, antigamente ainda tinha um desplante da Petrobras ou do governo avisar que a partir da data tal aumentaria assim, o combustível. Hoje não, é quase que instantâneo, decide hoje à tarde e à noite está valendo. Aquele estoque que a refinaria tem, que ela já pagou um preço mais barato, o que os postos de gasolina já pagou um preço mais barato,
eles passam a vender imediatamente da tabela que o governo determinou. Isso foi uma coisa incrível, né? Porque é um governo que não tem nada a perder. Ou seja, o Temer perdeu a condição política de futuro, não é um governo que tem futuro, o Temer não tem pretensões políticas, talvez daqui para frente, então ele vai avançar até tinha, né, que interessa. Então, até tinha. Ele tinha até certo tempo atrás, hoje ele não tem. Então, hoje, não tem mais. ele faz as coisas com facilidade, do jeito da cabeça dele, e depois a opinião pública, se vai gostar ou não vai gostar, agora, ele não está preocupado. Secretário, o que o senhor falou é importante. Ele não está preocupado com a popularidade. 5% não cai mais por uma questão de estatística. Mas ele tem um domínio... Eu vi isso com a Renata Lopretti ontem. Estatisticamente... Dizendo que conversou com uma pessoa experiente, não é, nessa área e especialista nessa área. É só cálculo matemático ali, que não derruba mais ainda. Não tem como... O risco de ter negativo. O 5 significa um 0. Na realidade é isso. Mas a força dele é tão grande. E tem coisas que... Além 5% ele vai contemplar, não vai, no país? É o 0, né? É o 0. Tem alguém que defenda. Com certeza. O Congresso defende. E o que o senhor falou, a força dele é tanta no Congresso e também no Judiciário, que nem na ditadura se desrespeitava o princípio da legalidade e da anterioridade na tributação. E vem o Tribunal Regional Federal, em plena democracia, e desrespeita. É a força que ele tem no Congresso, o que o senhor falou, a força que ele tem no Judiciário também. É porque é um dinheiro imediato, né? Um dinheiro imediato. Ele é um jurista. Caiu na bomba, ele é um abastece, abastece, o cara paga, o imposto vai cair direto. Ele é um jurista e ele conhece bem como é que funciona ele foi a máquina professor, e ele foi professor de muita gente ali, ele é um excelente constitucionalista, ele sabe que isso não pode, mas faz porque ele está pendurado no Congresso e tem força, como o senhor falou, tem força no Judiciário. E o impressionante, todo o sacrifício que o Banco Central fez para diminuir a inflação ia cair para 3,2 no final de ano, ele, tem um espaço, vamos aumentar. O tributo aumenta a inflação, vai para 3,7, mas está abaixo da meta de 4,5, então vamos aumentar. Anterior a esse aumento dos combustíveis, por exemplo, já houve semanas atrás um aumento, o Judiciário, o Legislativo, cerca de 16%, se não me engano, de aumento. Essa conta não fecha. Não fecha. Né? Fora essas benesses todas, né, Rominha? Isso. Que estão sendo passadas aí para os deputados da base, pilotados ali, a gente sabe por quê, nosso ex-prefeito aqui, Beto Mansur, que é o carro-chefe ali do presidente da República. Ontem o Beto apareceu num daqueles carros pretos, né? Eu não sei se são Corolla, se são... não sei que marcação, qual é a... Se é GM, se é Toyota. Ou é Corolla ou é Fusion. Ou é Fusion, né? Os Cruze, carros que né? servem É um carro oficial. O carro oficial da presidência da República, entrando no Palácio do Jaburu, né? Por uma reunião, um jantar, sei lá o que é. Vai jantar assim, tomar café da manhã e almoçar lá em Brasília, né, meu amigo? Porque no resto do país não acontece tanto. Esses fornecedores do Palácio nunca venderam tanto Nunca quanto venderam vendendo tanto, agora. né? E é na casa do presidente da Câmara, na presidência da República, sabe lá mais na verdade, onde é que essa gente na verdade, encontra, Boturão, agora acho que a missão do presidente é se segurar até o último dia de mandato. Perfeito. Ele fará de tudo, né, para segurar até o último dia. Fará ações como essas negociações com o parlamento, porque ele é da origem do parlamento. Né? Ele foi deputado por vários mandatos. 3 vezes presidente da Câmara. 3 vezes presidente da Câmara, Chagas. Então ele é um jurista, como o Léo falou, então ele vai fazer de tudo para se segurar até o último dia do mandato. E isso é, para a população, de uma forma geral, a economia não anda. Né? Você não tem economia, você tem 13 milhões de pessoas desempregadas no país, então atrapalha em tudo no nosso país essa crise política. A crise política eu sempre falo que é a maior crise que tem, porque as outras crises são tudo, né, devido à crise política. Então eu acho que o presidente, eu sou a favor da admissibilidade da denúncia, né, eu acho que sou a favor de abrir a denúncia pelo Congresso, mas ele, como tem a maioria e o Congresso, né, como ele participou muitas vezes dessas reuniões, eu acho que não sei se vai ser vitoriosa por parte dos deputados que pretendem a admissibilidade da denúncia. E a verdade é que não houve um interesse, né? Não se pensou do Brasil em nenhum momento, assim, não vamos enganar a população, todo esse movimento para tirar a Dilma e colocar o Temer, em nenhum momento isso foi pensado do país. Porque se tivesse pensando do país, se for de verdade colocar na balança a situação do país, você teria que
alterar a Constituição, você teria que chamar uma nova eleição, achar uma saída jurídica para fazer uma nova eleição, antecipar as eleições. Aí você estaria pensando no Brasil. Essa decisão ela foi uma decisão política, pensando numa outra acomodação política, que é o imbróglio que está agora. O que as pessoas dizem agora? Tira o Temer e coloca quem? Para alguns grupos do país é interessante, porque se você colocar alguém hoje no lugar do atual presidente, que não tem essa força política do Congresso Nacional e do Poder Judiciário, fragiliza, e o país talvez seja mais fácil esses grupos manobrar. Então, a grande dificuldade hoje desses grupos também, que hoje atacam o Michel Temer, não é pensando do Brasil também, de verdade é pensando dos seus interesses próprios. E aí tem, como o vereador falou, a economia não anda. O Brasil ainda tem um ano antes das eleições. Para sangrar. Para sangrar. 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 Vocês estão na... Positivo. O vereador está na Câmara Municipal, o senhor é secretário, o senhor sabe as dificuldades que as prefeituras estão tendo. As prefeituras estão tendo essa dificuldade com a questão financeira, principalmente o ICMS, porque o ICMS cai tanto, porque a economia está parada. Se a economia está parada, o pessoal não consome, o pessoal não consumindo, não vem ICMS. E estoura tudo nos municípios, e você sente isso na pele. Então nós vamos ficar um ano sangrando. E além disso, o que eu vejo hoje, até eu discuto isso muito com o Santana, está claro que o Temer, ele também se tornou presidente para a barragem Lava Jato. Isso está muito claro. A Dilma não tinha força para segurar a Lava Jato. E o Temer... Você acha que segurou? Segurou? Não segurou. Não segurou, né? Não segurou. Não segurou. Todos os ministros estão envolvidos. Não o que segurou. falta é aquele checkmate, né? Não segurou, mas diminuiu um pouco também. O ímpeto. Aquela tentativa também. Eles são mais agressivos, né, do que o governo do PT, em relação aos procuradores e ao Sérgio Moro, aos juízes, enfim. Agora, o Jornal da Hora, não sei se foi semana passada, não, semana passada não foi, na outra, é que saiu aquela manchete, aquela capa, a manchete, onde é que estão onde estão as panelas. As panelas e tal. O Márcio França ontem, vice-governador, ex-prefeito de São Vicente, não é? Amigo de todos nós aqui, deu uma entrevista longa à Rádio Bandeirantes, 12, 13 minutos, lá nos bastidores do poder, não é? E um dos questionamentos que fizeram ao Márcio foi isso, né? O que acontece com um presidente de 5%, né? Ninguém acredita, né, nele, 5% de aprovação, muito mal avaliado pela população, mas ninguém vai para a rua reclamar, e ninguém vai para a rua bater panela, nem pedir a queda dele. E o Márcio o que disse? Você vai à rua bater panela quando você está indignado. Quando é que surge a indignação? Eu acho que ele tem razão naquilo que ele colocou, né? Quando você acredita naquilo que alguém falou, naquilo que alguém propôs, e esse alguém vai lá e faz uma coisa completamente diferente daquilo que você acreditava. Foi o que aconteceu com a Dilma, né? Foi o que o Márcio colocou bem nessa entrevista de ontem. Uma expectativa, né, Botão? 50% do Brasil votou na Dilma, 50% votou no Aécio Neves, no Aécio Melado Neves hoje, né? Totalmente melado e fora do jogo. Mas na época não. E aí o que aconteceu? Ela já começou o segundo mandato, já terminou a eleição com 50% do Brasil contra, né? Aí iniciou o mandato, começou a fazer tudo diferente do que havia dito na campanha eleitoral. Isso gerou uma revolta muito grande. O diferente do Temer é que ninguém tinha expectativa nenhuma, né, com relação ao Michel Temer. E ele não prometeu nada. Teoricamente não era ele que tinha que falar. E a sociedade também, por sua vez, também não se sente assim, olha, não tenho que cobrar de uma coisa que de verdade não acreditei. Não votaram dele. Então isso ele conta a favor dele. Mas o que me preocupa, e vocês são da política, vivem a política dia a dia, é o futuro. Nós não temos perspectiva para 2018. Não. Nós vamos para as urnas sem bater panela, sem saber em quem votar, sem ter proposta. Hoje, a eleição mais imprevisível que tem é a de 2018. Não, temos muito candidato e não temos nenhum, né? Pode ser judicializada essa eleição, então estamos sem perspectiva nenhuma. Eu acho que isso aí também acaba derrubando o brasileiro. Eu vou brigar para quê? Eu vou fazer o quê se eu não tenho perspectiva nenhuma de aparecer uma figura que possa dar um rumo para o país? Credibilidade. Por essa falta de esperança, a própria sociedade está adormecida, né? Não acreditando em mais nada. É preciso aparecer uma discussão nacional para que você comece a projetar o país de futuro que você quer para a nação, né? Ele foi questionado também sobre isso, né? Porque tudo indica que o Márcio assume o governo do Estado de São Paulo a partir, provavelmente, de janeiro, né? Final de janeiro, início de fevereiro, provavelmente, caso Geraldo Alckmin realmente seja confirmado como candidato, na minha opinião e na opinião de muita gente, tem que abandonar o governo rapidamente
no começo do ano e sair pelo Brasil colocando as suas ideias, a sua opinião, mostrando o seu currículo. Isso enfim, principalmente por esse vazio. Não tem dúvida. E perguntaram ao Márcio também essa expectativa que você colocou há pouco, viu, Chagas? E ele citou aí 3 flancos, né? Eu achei um pouco estranho, também discordo um pouco do que ele colocou, né? Ele colocou uma candidatura mais à esquerda e ele acredita no Ciro Gomes com o PT de vice, não acredita no Lula candidato. Eu já acho que o Lula tem grande chance de ser ele o candidato, né? Mas tudo bem. O Márcio tem uma experiência, uma visão que nós não temos, né? O candidato PSDB, com esses partidos todos aí, PSB, PPS, Democratas, PTB, enfim, alguns outros, PV e alguns outros aí, que vão fazer uma terceira via. E aí é que eu também discordo um pouco do Márcio, o candidato oficial apoiado pelo governo, enfim, não sei se teria condições aí do Michel Temer se fala muito lá, uma tribuna, para um palanque, enfim. Do ministro da Fazenda, né, do Henrique Meirelles. Ele citou o Henrique Meirelles. Se fala muito dele, mas não sei se o governo tem essa força para colocar um candidato do governo. O Márcio França visualizou, pintou esse quadro ontem na Rádio Bandeirantes. Eu acrescentaria o Álvaro Dias e a Marina. Álvaro Dias e Marina Silva. Mas eu acho que esses 3 flancos que o Márcio focou, na cabeça dele teriam as condições de disputar o segundo turno. Né? Eu tenho 2 quadros, um com Lula e outro sem Lula. É verdade. Se tiver Lula, vai ser Lula de um lado e provavelmente Alckmin do outro. Vai polarizar. Se não tiver Lula, aí vai... Pulveriza. Aí tudo pode acontecer. Inclusive um Bolsonaro ir para o segundo turno. Inclusive um Bolsonaro. Apesar que ele tem teto, né? Ele tem teto. Espero que ele tenha um teto bem baixo. Vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho aqui na sequência do Ponto de Vista. Já, já. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Agora, o desafio da Briosa é maior. Copa Paulista de Futebol Profissional 2017. O campeão vai direto para a Copa do Brasil, que dá vaga na Taça Libertadores para o vencedor. Acompanhe na Santa Cecília TV os jogos da Portuguesa Santista, com transmissão exclusiva. Briosa na Copa Paulista de Futebol Profissional 2017 é na Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. Universidade Santa Cecília e Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista. Final de semana é na Santa Cecília TV. Esportes, variedades, eventos, prestação de serviços, entrevistas, muita informação. Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Muito bem, sequência aqui do nosso Ponto de Vista. Léo Santos conosco, secretário de Obras, Desenvolvimento Urbano e Manutenção de São Vicente. Felipe Romo, vereador Rominha, também de São Vicente, vereador do PSDB, vice-líder do governo. Chagas com a gente mais uma vez e o Marco Santana, atento aí às nossas transmissões, às participações pelas redes sociais, né? Bom, você está tendo problema de todo lado, né, Léo? Porque até o prefeito esteve aqui na última vez, eu falei na abertura do programa, dizendo que entre saúde, educação, segurança pública, finanças, essa coisa toda, o pepino que ele não consegue destrinchar no momento e que vai ter um trabalho enorme durante esse mandato é tapar os buracos da cidade, porque é uma coisa impressionante. Tá feia a coisa, né, então? A coisa está feia, mas é assim, a gente não vamos reclamar. Tá ruim, mas tá bom. Não vamos reclamar dos buracos que a gente recebeu. Essa é uma herança que a gente tem que consertar. Nós somos otimistas também. O prefeito tem isso da consciência dele, né, que a gente precisa avançar nessa questão da zeladoria. A Câmara de Vereador tem essa consciência, tem nos ajudado muito no sentido de aprovar as leis necessárias para que a cidade possa
buscar financiamento, buscar recursos fora. A cidade tinha uma dificuldade, a principal dificuldade é que São Vicente não tinha crédito. Além dos desmandos políticos, ela não tinha crédito. Nós estávamos do CADIM, a gente não tinha certidões necessárias para que você vá buscar recursos fora. Conseguimos, nesses 5 meses, resolver a Miriam, que é uma excelente secretária, junto com o Legislativo, junto com o Adão, que é do outro colega do planejamento, nós conseguimos sanar essa questão e nós somos otimistas. Nós conseguimos agora aprovar, o mês passado, quando saímos do CADIM, recursos do governo do Estado, conseguimos liberar de volta o DADS, que a gente já não recebia dentro de 2012, por conta do CADIM, cerca de 9 milhões, e desses 4 milhões nós vamos investir em malhas viárias que a gente considera como anel viários importantes da cidade, como Linha Vermelha, como Nações Unidas, Castelo Branco, a Penedo, que tem 5 nomes, que começa como Penedo, que sai da Antônio Emerick até a Rodovia dos Imigrantes, Castelo Branco, enfim. Vamos investir cerca de 9 milhões em pavimentação. Começamos já essa semana pela a entrada da cidade, uma rua chamada, uma rua importante, que acabou virando uma extensão da Imigrante, porque quando a Imigrante fez os viadutos, não se discutiram, a Prefeitura não discutiu as contrapartidas, ficou tudo das costas da Prefeitura, e nós temos que resolver hoje, que é a avenida, nós começamos lá, da Cidade Náutica, a Bensdorp. Vamos lá, trabalhando da Bensdorp, vamos concluir. Quando chega quando você sai da Imigrante, vai entrar em São Vicente, passar pelo viaduto. Um pouquinho confuso ali mesmo, né? Está confuso, porque você tem uma malha muito ruim, você não consegue sinalizar. Uma vez você asfaltando, você consegue fazer uma sinalização para as pessoas que vêm de São Paulo entender quem vem para São Vicente tem que entrar por ali. E é uma discussão mal feita, que foi feita lá atrás. E ali cai onde? No centro, né? Vai cair da Paulo Ornô, vai cruzar o viaduto sobre a Imigrante, vai sair da Frei Gaspar para pegar centro, praia e até mesmo Santos. Então nós vamos fazer 9 avenidas do município e nós temos agora também, conseguimos aprovar do Desenvolve São Paulo, cerca de 10 milhões de recursos que o deputado Caio deve anunciar daqui a pouco tempo. E com isso nós vamos conseguir mexer em praticamente todas as vias que precisa ter infraestrutura da cidade. Então, a questão do tapa-buraco, a questão de tempo, nós vamos conseguir também resolver essa questão das malhas viárias principal, para entrar também dentro dos bairros, né, resolvendo essa questão dos buracos, que hoje, na minha opinião, ganha de qualquer outra coisa. Pra você ter uma ideia, para que o buraco esteja ganhando da saúde, da educação, é porque está feio mesmo. Tem que ter muito a gente buraco. tem essa consciência mesmo. Não, e esse é o nosso desafio, resolver. Há quem diga que existem algumas crateras mesmo em determinados bairros que realmente não passa, dá para passar carro, só realmente com esforço de lado, aquela coisa. Então não é nenhuma novidade, o Pedro Gouveia assumiu isso aqui. É a zeladoria, né? Na verdade, assim, limpeza de canais, tampa-buraco, repavimentação. Essas coisas hoje que ainda incomodam a população. Secretário, a gente tem consciência disso. A gente está falando de zeladoria da cidade e uma empresa importante nesse contexto aí é a Codesave. Só que a gente percebe que em outras cidades da região, as empresas de economia mista, por exemplo, a Cursan foi extinta em Cubatão, a Prodesan enfrenta uma série de dificuldades financeiras, também ameaça perder uma série de atividades do serviço que ela presta para a prefeitura. Eu queria saber do senhor como é que está a situação hoje da Codesave e qual que é o futuro da Codesave e dos seus empregados? A Codesave foi uma decisão política do então candidato Pedro, quando foi candidato a prefeito. Ele assumiu um compromisso de sanear a Codesave. Havia outros candidatos que pregavam o fechamento da Codesave e a nossa bandeira foi manter a Codesave aberta. Os vereadores que apoiavam a candidatura do Pedro se comprometeram também em manter a Codesave aberta e a gente está mudando lá os mecanismos, foi criada uma série de mecanismos para que você consiga fazer a Codesave se reestruturar. A Codesave ela é uma empresa importante, eu diria para você que hoje, desse modelo da Prefeitura de São Vicente, a Codesave ela é o braço direito e esquerdo. Tudo que a gente tem hoje da cidade funcionando, você tem lá a cara da Codesave. Então ela é uma empresa importante, agora precisa ser saneada, é preciso você ter uma Codesave do dia a dia, mas é preciso ter uma segunda Codesave do sentido do saneamento dela, é preciso renegociar,
com os trabalhadores, que tem algumas coisas para receber. Limpeza de escolas, de equipamentos de saúde, a Codesave faz. Essa foi a mudança do conceito do governo. Do governo antigamente, por exemplo, para dar um exemplo. Por exemplo, havia uma empresa terceirizada que fazia, por exemplo, a manutenção e limpeza do pasto municipal. No dia 31, esse contrato venceu e o prefeito Pedro optou por não contratar mais a terceirizada e sim a Codesave, para prestar esse tipo de serviço. Estou dando como exemplo pequeno, mas que funcionará hoje toda a estrutura da saúde, da educação. Você tem lá as pessoas que prestam esse tipo de serviço, será da Codesave. E com isso você consegue ir alimentando e melhorando as condições da Codesave. O secretário tocou num ponto importante. Aqui em Santos, na Prodesan, nós estamos fazendo uma remodelação. Inclusive, a usina de asfalto, que tem um custo elevado concorrendo com o Mercado Livre, nós vamos trazer os funcionários da Prodesan para a Prefeitura e devolver à Prefeitura aquilo que ela, para a Prodesan, a Prefeitura devolveu à Prodesan aquilo que ela sempre fez muito bem, que é o planejamento, a questão do urbanismo, né? E dentro desse modelo novo, né? Uma empresa hoje de economia mista, ela tem que gastar o que arrecada. Senão, vai estourar na prefeitura e na prefeitura estoura na população com aumento de tributo. Então, elas são importantes dentro do seu espectro, né? Da sua atividade fim. Aqui, no caso da Prodesan, a necessidade não é mais mão de obra, mas sim colaborar com a prefeitura no planejamento e urbanismo. A diferença da Codesave e da Prodesan é que, por exemplo, a Codesave lá em São Vicente, ela não tem usina que se despende de uma despesa maior, porque, enfim, a Codesave não tem. A Codesave, ela está mais da mão de obra e da manutenção urbana, né? Porque a limpeza de praia, por exemplo, ela já foi terceirizada no passado, que é a Terracom que faz limpeza de praia e tal. A Codesave, ela é a gerenciadora desses contratos do lixo, por exemplo. Então, ela tem uma estrutura diferenciada do que tinha a Prodesan. Talvez ela tenha um custo menor, mas evidentemente que ela não pode se apaixonar pela questão do apadrinhamento político. Ela tem que ter a máquina enxuta, essencialmente para o seu funcionamento. Autossustentável. E aí, uma vereador? empresa, ser tratado como uma empresa, de fato. E aí, vereador, Eu concordo com o Léo, a Codesave nas ruas aí de São Vicente, né, os vereadores, né? Sempre pelas ruas da cidade aí, escutando a população, né? A gente anda a cidade toda, né, dioturnamente em São Vicente, a gente escuta muita coisa, mas eu concordo com o Léo, quando se fala da Codesave, e o prefeito nos fala isso é à vista de todos, a Codesave é a formiguinha da cidade, né, Léo? Sim. Eles estão em tudo que é lugar e foi um compromisso nosso, como o Léo falou, do prefeito, nós, vereadores da base do prefeito, colocamos que a Codesave ia se manter, a gente ia fazer um esforço jurídico, arrumar mecanismo para revitalizar a Codesave. E foi isso que o prefeito fez com a sua equipe lá, o Ricardo Ornô, presidente da Codesave, tem advogados técnicos importantíssimos, o doutor Fábio Dias, e a Codesave foi revitalizada. A gente sabe que nós precisamos avançar ainda mais. Cada dia a gente está avançando muito mais, avançando em doses homeopáticas, né, doutorão? Porque a dificuldade é muito grande. Eu sempre falo que é fazer mais com menos, que é o mais difícil hoje. E governar São Vicente não é fácil, não é nada fácil. Mas a gente está caminhando, o secretário Léo Santos faz um trabalho muito bom na cidade, o prefeito Pedro, a Câmara Municipal, uma Câmara coesa, e a gente vai avançando a cada dia para melhorar a cidade de São Vicente. Esse relacionamento executivo e legislativo, eu trabalhei muitos anos no legislativo e no executivo, esse relacionamento é fundamental. Como está hoje? Hoje a independência dos poderes sempre vai estar em primeiro lugar, Chagas, né? Mas a Câmara é uma Câmara parceira do prefeito. Nós, inclusive no dia da posse, nossa posse, né, Léo? Eu falei isso no dia da posse, falei para que deixarmos a vaidade de lado, para que deixarmos as questões partidárias de lado e colocássemos a nossa união para governar a cidade de São Vicente. Nós estamos fazendo isso. Com 7 meses de governo, nós avançamos bastante. A Câmara autorizou convênios com o Estado, convênios com o Desenvolva São Paulo, que é o Banco do Estado de São Paulo, de 21 milhões, né, Léo? Também autorizamos uma parceria para quitarmos a dívida com a Sabesp, que também tudo isso acarretava a cidade se tornar inadimplente. Então nós estávamos no Cadim e agora não estamos mais no Cadim com esse esforço, Thiago, da Câmara Municipal em aprovarmos, em autorizarmos e para que o prefeito pudesse caminhar com as questões burocráticas. Porque para muitas das pessoas a cidade ainda precisa avançar bastante, mas na questão burocrática a cidade avançou muito, que as pessoas não enxergam isso e não tem que enxergar. A gente tem que fazer o papel burocrático e o papel também à vista das pessoas, que é a qualidade do serviço público. E hoje você tem que trabalhar com 2 governos. Você tem que ter um governo que pensa daqui para frente
e um governo que pensa daqui para trás. Se você começar a governar olhando para trás, você não consegue sair do lugar, vai começar a patinar. Então, a função de quem governa daqui para trás é conversar com quem tem dinheiro para receber, para quem a prefeitura deve, e vai buscar sempre essa negociação para trás. Mas é preciso que você comece para frente, né? A gestão anterior é um exemplo típico desse, porque assumiu o mandato, com todo respeito ao ex-prefeito Billy, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, né? Assumiu o mandato, fez questão de ficar olhando para o retrovisor o tempo inteiro. Coisa que a gente não faz. A gente sempre fala que a gente tem que andar para frente, né? Vamos em frente. Coisa do governo, passou. Coisa do governo passado, quem tem que discutir é Ministério Público, é Poder Judiciário. A prefeitura tem que governar daqui para frente. É isso que a gente tem feito até o momento. O município é um só, independentemente do governante. Ele continua. Isso mesmo. Agora, em cima disso que você falou, Léo, houve uma decisão aí judicial, né, que condenou o ex-prefeito por improbidade administrativa, né? Se eu não estou enganado, foi improbidade administrativa. Porque ele ultrapassou diversas vezes, diversos meses, não é, o limite prudencial. O limite prudencial, não, né? O limite prudencial é 45, 50? Não, é 51. 51. É 51,3, o prudencial 54. Prudencial, o limite. O limite prudencial, 51,3. Acende a luz amarela. Acende a luz vermelha com 54%. Bateu 60 e poucos, né? 62, 63%, enfim. Isso em relação à folha de pagamento. E receita corrente líquida. E a receita líquida da prefeitura. Evidentemente que quando a receita cai, os gastos se mantêm, a situação fica complicada. E o contra-argumento do ex-prefeito, agora recentemente na coluna da Jornal Tribuna, foi que a atual administração também pratica esse mesmo problema. O Pedro Gouveia também aqui, o Léo, recentemente, o prefeito, disse isso ainda, né, que não conseguiu, até este instante, fazer o reequilíbrio aí da folha com a receita corrente. É um outro pepino para descascar, né? O que está sendo julgado pelo Ministério Público é o governo anterior e não o governo Pedro. Sim. O Pedro assumiu o governo como se fosse uma locomotiva desgovernada e teve que assumir essa locomotiva em movimento e, portanto, o governo não tem condição de frear bruscamente. Então é preciso ter um planejamento para que a gente vá resolvendo isso ano a ano. Mas para você ter uma ideia, eu levantei alguns dados antes de vir para cá. Do último ano do governo Técio, em 2012, o Técio gastava 48,34. Já do primeiro ano do governo anterior, ele já foi para 49,24. Do segundo ano de mandato, ele foi para 53,55. E do último ano de mandato, e do penúltimo ano, ele foi para 61,27. E terminou o governo dele com 59,8. O Pedro está dessa mesma base, 59,1. O Pedro pegou com 59, né? Que ele já pegou com 59,8, praticamente quase 60%. E é possível que o governo trabalhe para ir reduzindo. Para você ter uma ideia, hoje, o Pedro trabalha com 30% a menos de cargo de confiança, reduziu 30% e ainda assim está nesse patamar. Porque o governo que saiu, irresponsavelmente, concedeu muitas coisas também, de aumento, sem discutir, porque era o ano, mais ou menos seguindo o padrão do governo aí, Michel Temer, o último ano de governo, não tem mais nada a perder, ele perdeu esse alento, em algum momento, quando ele perdeu a possibilidade de ter um candidato potencial dele mesmo, não disputar a eleição, e de não ter um candidato para apresentar para a sociedade, então ele começou a gastar irresponsavelmente. Né? Ele faz um discurso ao contrário, mas os índices dele é tudo ruim. Não tem um índice do governo que saiu que seja bom. E eu fico à vontade, porque eu fiz meu papel como vereador, fui oposição no governo que saiu e pontuava tudo isso que eu estou falando aqui. Então, a diferença é essa. Não dá para você. A prefeitura não pode, irresponsavelmente, brecar essa locomotiva instantaneamente, porque ela vai mexer com vida de pessoas. Não é preciso ter um planejamento. Eu acho, e acho até importante, eu disse para ela, vocês deveriam convidar aqui a secretária da Fazenda, a Miriam, porque ela tem todos esses dados do planejamento, do que ela está fazendo para que consiga a Miriam é muito conhecida de todos nós aqui. Estancar, né? Gente boníssima. E a gente voltar naquilo que manda a lei, né? Que é gastar o que a gente arrecada. Mas, Chagas, você vê que maluquice do ex-prefeito, né? Ele pegou a prefeitura com 48, né? São dados oficiais. Está aqui, entregou com 62.
né? Então você vê que maluquice, que desgoverno, né? A locomotiva ela saiu do trilho claramente. Então, e agora um desafio muito grande do prefeito Pedro, como o Léo falou, né? Você frear isso bruscamente, você não consegue. Não, e a lei de responsabilidade fiscal, ela garante que não se freie repentinamente. Sim, claro. A lei de responsabilidade fiscal de 4 em 4 meses, a gente apresenta um relatório de gestão fiscal. O importante é mostrar que nesses 4 meses tomou medidas para diminuir, mesmo que não diminua, o que o Tribunal de Contas do Estado vai ver? O governo novo, a cada 4 meses, apresenta o relatório de gestão fiscal e está mostrando que ou está caindo ou pelo menos tomou medidas. Não é do dia para a noite. Então, a própria lei garante um prazo para que vá se diminuindo gradativamente. Sim. Um número desse não se diminui rapidamente, porque senão para a máquina também. Você não pode continuar irresponsavelmente fingindo como se estivesse tudo certo. Isso. E vai fazer o quê? Como disse o Chagas, você vai dar um freio brusco, o carro vai capotar de uma vez e vai explodir, vai matar todo mundo. Né? Vamos para mais um intervalo e voltamos já na sequência aqui do Ponto de Vista. Em instantes. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Você sabia que a Santa Cecília TV foi a primeira emissora da região a transmitir em sinal HD? Para assistir a maior programação regional da sua TV em alta definição, não precisa pagar nada. É só sintonizar sua antena para receber o sinal digital da Santa Cecília em 52.1 HD. Verifique se o seu condomínio já tem uma antena digital coletiva. Se tiver dúvidas, converse com um antenista de confiança ou entre em contato com o nosso departamento técnico. 3202-7179. É importante saber que o sinal analógico de todas as emissoras da região vai sair do ar em novembro deste ano. Se preferir, é só instalar um conversor e uma antena portátil digital na sua casa e pronto. Vários canais de TV aberta em alta definição. Santa Cecília TV em HD. Melhor qualidade, sem pagar nada para assistir. Muito bem, sequência aqui do Ponto de Vista, este é o terceiro e último bloco, o Léo Santos, o Felipe Roma com a gente aqui, de São Vicente, Chagas e o Marco Santana aí com algumas participações aí, vem um aí para provocar a gente aqui na mesa, né? Primeiro o amorzinho, né? Marcelo Gerim, ele parabeniza o trabalho do secretário, que diz que é notável a diferença na cidade. E o Vangerlan Belarmino da Silva, que aqui ele faz questão de dizer que é eleitor do Bolsonaro, ele diz o seguinte... Eleitor do Bolsonaro? Ele é eleitor do Bolsonaro. Bom, então ele não é de Santos, né? Militar, ele pretende votar. Pretende votar, então, isso, né? Ele diz que na região são 9 cidades e 18 problemas. Os 9 prefeitos e as 9 câmaras de vereadores. São tão incompetentes que não conseguem se juntar e fazer um plano de governo só para as 9 cidades. Não, isso são críticas que realmente a gente recebe aqui, várias vezes a gente faz críticas também aqui, o Léo acompanha isso há muito tempo, né? Qual o nome dele, Gil? Que eu acho que a região são 9 cidades, né? Deveria realmente funcionar de uma maneira mais metropolitana, os prefeitos um pouco mais sincronizados, enfim. Tem uma certa, o raciocínio tem uma certa lógica, né? Porque, na verdade, você sai daqui, bate ali, está em São Vicente, vai ali está em Cubatão, vira à esquerda, está em Praia Grande, não é verdade? Eu respeito a crítica dele. E vou fazer um convite a ele, para ele se candidatar na próxima eleição, se apresentar para a sociedade, e se ele vencer a eleição, quem sabe ele será mais competente que as pessoas que estão aqui das 9 cidades, e está precisando disso, o Brasil, São Vicente, a Baixada, de gente competente para ajudar a tocar a cidade. Eu faço um convite a ele, tem vários partidos aí, se ele já tem simpatia pelo Bolsonaro, seria uma boa ele se filiar ao partido do Bolsonaro e disputar a próxima eleição. Acho que será feliz. Espero que ele tenha, pelo menos, a história, né, do que o país viveu naquela época do regime militar, enfim. Eu não vou dizer aqui que o Bolsonaro vai ser eleito, vai fechar
ao Congresso, vai transformar o país na ditadura Bolsonaro, o que é humanamente impossível acontecer isso no Brasil de hoje, tá Mas certo? um dado importante. Mas cuidado, hein? Viu, Boturão? Um dado importante é Vangelan, né, Marcelo? Vangelan. Não sei se as 9 câmaras e os 9 prefeitos se reuniram por uma iniciativa do prefeito Alberto Mourão e nós fizemos uma audiência junto com a Condesb e fomos até Brasília pressionar o ministro da Saúde e conseguimos, né, 120 milhões para a região metropolitana. Uma união dos vereadores, do secretário de Saúde, deputado Caio, deputado Papa, deputado Marcelo Squassone, Cássio, enfim, todos os deputados da região, junto com todos os prefeitos, com uma iniciativa do prefeito Mourão, e nós conseguimos 120 milhões a mais para a saúde da metropolitana da região. Então isso é um grande avanço. Se você acha que as câmaras, os prefeitos não estão tendo competência no que faz, está aí uma demonstração de competência dessa união e conseguimos 120 milhões para a região. Só São Vicente, Boturão, ganhará 60 leitos novos para a cidade de São Vicente. Então é um grande avanço da nossa região metropolitana. Agora, eu acho que esse tipo de iniciativa devia ocorrer com mais frequência. Essas reuniões deviam ser mais frequentes também. Essas caravanas da Brasília deviam ser mensais, eu entendo, entendeu? E sempre com uma pauta e um objetivo concreto. Central, né? Eu vejo essa tendência. Nós vamos ter, num curto prazo ou médio prazo, nós vamos ter a discussão dos resíduos sólidos, do popular lixo. Isso vai ter que ser discutido metropolitanamente. O Sítio das Neves tem mais Isso aí. Aí eu acho. De sobrevida, mas não tanto. Aí eu acho é que a gente tanto. precisa, A né? tendência é essa hoje. Só para concluir. Transporte também, secretário e vereador. A questão da saúde que foi discutida. A realidade, pouco a pouco, vai se impondo e nós vamos ter que discutir isso. As questões metropolitanas, que envolve toda a região, Chagas. Eu acho que não é uma crítica, mas, de acordo com o que o Rominha colocou aqui, isso demonstra a importância de quando se faz a união, não discutir tudo ao mesmo tempo, mas focar um objetivo e buscar ele. É o papel da gente. A gente precisa fortalecer a gente, das decisões, da questão financeira, porque tudo barra em dinheiro. E é preciso discutir qual é o papel da gente dessa questão metropolitana. Ela é uma entidade importante, mas eu acho que ela precisa ir mais além do que ela já faz hoje. E esse é o tema que a gente tem que trabalhar dentro dessa união que o Rominha colocou aqui. No papel, vereador, secretário Leal, ela é o braço do governo do Estado. Sim. Né? Então ela tem que estar presente, essas iniciativas... Tem que ser mais fortalecida. Isso, partindo do prefeito Mourão, do Condés, mas também a gente tem que se fazer presente para que a gente possa obter mais recursos estadual e federal. Diga, Santana. Tem uma coisa importante também, que eu acho que os vereadores, líderes comunitários, outras pessoas formadoras de opinião, que ajudam a interferir, a influenciar na decisão do eleitor no ano que vem, essas pessoas têm um papel fundamental comentamos várias vezes aqui, né, Edgar Boturão, de que muitos candidatos eleitos com votos da região não têm o menor compromisso com a região, né? Tiririca, Celso Russomano, por aí vai, né? Então, acho que é fundamental que essas lideranças façam um trabalho intenso de apoiar candidaturas que tenham um compromisso real com a região, para a gente aumentar não só a quantidade da representatividade, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal, quanto a qualidade dessa representatividade, que é isso que está faltando agora. E fora essa questão, né, que é de extrema importância, que a sociedade precisa ter essa consciência, que ao você votar um deputado fora da região, esses recursos vão para a região que o deputado pertence, onde ele tem lá o seu segmento político, do dia a dia, né? Conta, mas tem que fazer, porque quando a gente fala que tem que aumentar dinheiro para a saúde, para a educação, para desenvolvimento, você precisa trazer dinheiro de fora. Como um santista, um vicentino, vai cobrar o Russomano? Sim. Como um santista, um vicentino, vai cobrar o Tiririca? Para onde é que foi o dinheiro do Russomano? As emendas do Russomano ou do Tiririca? O Russomano teve 55, eu trouxe aqui, ó, uma planilha aqui, o Jornal Tribuna publicou. 55 mil reais? 55 mil votos. 47, né? Qual o valor dos recursos liberados por ele? Tiririca, 47 mil votos. Sabe quanto isso representa? 3, 4% da votação de cada um deles. Para ele é pouco. Para nós é muito. Para a região é muito voto. Mas se ele revertesse recurso dessa mesma proporção para aqui, para a região, ajudaria bastante. Da região, o Aldo Neto lembrou isso aqui, é verdade também. 2 deputados da região, Beto Bassuri e Squassone, foram puxados para o Congresso Nacional por conta da fortíssima votação do Russomano. Então foi pior ainda, porque de verdade é o seguinte, se não tem esse mecanismo do Russomano,
A Baixada estaria muito menos representada ainda. Sem representação. Não, e outra coisa, na Assembleia Legislativa, a gente às vezes bate 6, 7 deputados, enfim, como tivemos no mandato do Serra. É a nossa meta aqui. Do governador Serra, lembra-se? Tinham 7 deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Só que assim, durante um período, durante 4 anos, você tem 6, 7. Aí vira o mandato, voltam 2. Aí o terceiro fica ali pendurado, volta, não volta, assume, não assume e tal, assume e cumpre um ano e meio. Né? Aí você vota na outra, elege 4. Aí vota na outra, elege 2. Entendeu? Não há assim uma votação horizontal, equilibrada, para manter 4 estaduais, 5 estaduais. Seria o mínimo, né? Se a gente quer fazer discussão de baixada forte, de região forte, é preciso que politicamente ela seja forte. Senão, é ficar só do discurso. Para conseguir recursos, ou do governo do Estado ou do governo federal, tem que ter representatividade. Como tem representatividade na política? Com os deputados. Como tem deputados, votando nos deputados da região. Isso nós não fazemos. E no AGEM, só no aspecto importante, muita gente critica a AGEM, critica os municípios. A AGEM, um problema que ela tem forte é a questão financeira. Ela não tem autonomia financeira. E quem não tem autonomia financeira não tem poder. Então, esse é um problema grave. A minha discussão não é uma crítica. A minha discussão é que a gente precisa ter independência financeira. Certo? Senão você não consegue ficar com o chapéu na mão. Isso. Eles têm que toda hora correr atrás do governo do Estado. Né? Aliás, o governador pode ser, na verdade, santista, né? O Márcio foi prefeito de São Vicente, mas nasceu em Santos, né? Aliás, o Beto foi prefeito de Santos, mas nasceu em São Vicente. São coisas curiosas que acontecem. Marrocos. Morava lá, né? Acho que morava lá. A mãe dele morava lá. A mãe do Beto morava lá. Eu sei que o tio dele morava lá, o Zezo, né? Saudoso Zezo. Zezo, lá no edifício Marrocos, é verdade. Agora, o Márcio França pode ser governador do Estado, eu acho que deverá ser governador do Estado. Já disse aqui várias vezes, na minha opinião, Geraldo Alckmin será o candidato do PSDB à presidência da República. Muitos não querem, algumas alas concordam, empurram, mas outras acham que não. Enfim, o grupo do Aécio Neves não quer, está emperrando essa coisa, mas o Aécio está tão enfraquecido que vai acabar sendo. E aí vamos ter essa expectativa a partir do ano que vem, Léo. O grupo do Aécio, se fosse inteligente, estaria abraçando o Alckmin. Dessa atual condição que se encontra, o Alckmin seria a melhor solução para o grupo do Aécio. E para o próprio PSDB. Eu, como sou vereador ali da bancada do PSDB, na nossa municipal de São Vicente, acredito que o melhor quadro, o melhor cenário hoje para o Brasil é o governador Geraldo Alckmin. Né? O Aécio se complicou nesse cenário aí, né? Inclusive com relação a João Melou, Dória, né, Botrão? Melou, né, que você falou, né? Melou, tá melado. Tá melado. Agora, acho que com o Márcio assumindo, haverá uma expectativa grande aqui, né? Olha, porque essa crítica que fez o telespectador há pouco, eu estava com isso na cabeça, acabei deixando passar, agora me voltou o assunto. É porque aquela coisa assim, vamos dizer, sempre méritos a quem os tem, né? O Vicente Castione colocou essa frase aqui no programa anterior, né, que aqui para a Baixada Santista tudo vem no futuro, né? Faremos a ligação seca, faremos a entrada de Santos, faremos a obra tal, faremos a ligação tal, enfim, a coisa demora. O VLT que está aqui rodando por Santos deveria ter sido construído, instalado aqui há 40 anos. A ponte seca, a ligação seca Santos-Guarujá, há 40 anos. Enfim, a região seria outra, né? As pessoas se deslocariam com muito mais facilidade, com muito mais rapidez, enfim. Infelizmente não aconteceu. Então, uma das broncas que a gente ouve nas ruas, as pessoas reclamam, é exatamente por isso, né? Mas a minha resposta ao cidadão lá não é crítica, não. É que eu acho que está carente mesmo. O país está carente de pessoas de boa ideia, de pessoas boas, que têm a visão para ocupar esses espaços. Esse espaço público tem que ser ocupado por gente boa, por gente decente. Quando as pessoas de bem não ocupam esse espaço, abre espaço para os bandidos ocupar. Mas, secretário, o que me preocupa, está tudo errado, todo mundo é incompetente, mas ninguém apresenta algo diferente. E essa preocupação para 2018. E nós já discutimos aqui. Ninguém tem coragem, né? Ninguém tem coragem. Vai chegar para a TV, para o telespectador, nós precisamos fazer esta e aquela reforma. Este cidadão, esse candidato que fizer isso, não se elege. Vai mentir de novo? E qual a proposta? Aquele que diz, é tudo incompetente, ninguém presta. Qual a proposta dele? Não tem. O Dória ficava atrás da televisão, omitindo as opiniões dele.
Teve um momento que ele deixou de fazer isso e veio para a rua e pôs a cara. E está governando São Paulo. O resultado, nós só vamos saber se o Dória é bom ou não daqui a 4 anos, quando encerrar o mandato dele. Enfim, mas é alguém que teve coragem de, né? Isso falta coragem para o Datena, para esses caras todos que ficam na televisão, tem que vir para a rua falar com a sociedade. Agora, eu acho que, se Deus permitir, que o Márcio França, não é o Márcio França, que a gente tenha alguém ocupando o palácio, que seja aqui da região, e a gente tem que focar o que a gente quer. Eu acho que o melhor momento que a gente tem que discutir com o governo do Estado, com alguém que é daqui, é essa infraestrutura que a gente não tem de verdade ainda. Essa questão da ligação do Guarujá, a questão do VLT para a área continental, enfim, coisas mais robustas, que consiga fazer a Baixada sair desse patamar que se encontra. A gente hoje é uma região que praticamente temos aí 2 milhões de habitantes aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, e recebemos aqui em qualquer feriado, de sexta, sábado e domingo, 3, 4, 5 milhões de pessoas. Então, a Baixada precisa ter um olhar diferenciado, porque além dessa população, que é uma grande massa, a gente recebe aqui gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Então é preciso olhar para a Baixada Santista com um diferencial. Nós somos uma região com potencial, porém adormecido. É preciso acordar essa locomotiva que está aí hoje se arrastando, né? E eu acho que ter alguém daqui, seja o Márcio França ou quem quer que seja, é uma possibilidade de ter uma discussão da Baixada Santista, como disse aqui o telespectador, como disse o vereador Rominha, de rediscutir a Baixada que a gente quer. São 9 cidades, mas que representa quantas mil cidades durante aí o ano inteiro? Nós representamos talvez quase uma capital de São Paulo cheia aqui durante o ano inteiro, né? E o senhor tocou num ponto, que o orçamento passa pela Câmara, né, dos vereadores. Tocou num ponto, nenhum município, nem da nossa região e nem município do país tem condição de fazer obra de infraestrutura. Você é secretário de Manoel Zero. Nós precisamos o quê? De recursos do Estado da União. Não adianta o orçamento passar pela Câmara se o município não tem... Como nós vamos buscar os recursos? Repito de novo, nós vamos precisar de votar em gente da reunião, seja para o Executivo, seja para o Legislativo. Sim. Enquanto nós não fizermos isso, nós não vamos nos sentir representados. Sem representação, a situação não melhora. E como o secretário Léo falou, né, não só o Márcio que é da região, mas uma pessoa que seja da região é sensível com os problemas da região, né? A gente vai precisar de um porta-voz, seja ele o deputado estadual, o deputado federal, para ir até o governador, fazer ele sensibilizar. Nós temos uma pessoa da região, no Palácio, que vai ser sensível com nossas problemáticas, os problemas que afetam toda a região. Eu não quero fazer propaganda aqui de ninguém, mas para as pessoas perceberem o diferencial disso. O vice-governador Márcio França, ele vai a um boteco, que a gente chama lá do seu Maneco, falecido Maneco, Frangão. Ele vai sábado lá buscar feijoada, o vice-governador. O vice-governador almoça, às vezes, do bar do Sargento, lá na cidade náutica 3. Então, a diferença de você ter alguém que transita a cidade, que anda pela cidade, que vai à ponta da praia, que vai a Cubatão, enfim, mas no seu dia de folga, por exemplo, é diferencial. A diferença é o seguinte, você acha o governador, hoje o vice-governador, em qualquer lugar na Baixada com facilidade. Não, eu tenho outro exemplo típico também, que a gente não pode esquecer jamais. Quando o governo do Estado, na época o governador era Mário Covas, o Alckmin vice, resolveu terceirizar as rodovias, né? Ele fez constar, né, no plano de terceirização do sistema de imigrantes a construção da segunda pista, porque senão era fácil, né? As outras todas foram terceirizadas sem construção, sem obra nenhuma, sem coisa alguma. O Estado tinha praticamente feito as rodovias todas, só a manutenção e as melhorias que foram feitas por essas empresas, tipo Renovias, tipo Autoban, como é a Ecovias aqui. No contrato, né, e eu canso de bater aqui, se não fosse o Covas, o governador, ligado diretamente aqui a Santos, a região metropolitana, eu duvido que nós tivéssemos a pista descendente, porque não era interessante para a empresa. A empresa não queria fazer a segunda pista, mas aí, como a alternativa para assumir o sistema era esse, e aí tem a discussão, muita gente fala, o pedágio, claro que compensa, o pedágio está muito caro. Né? Então, daqui a pouco é impraticável você descer o sistema de imigrantes. Então, na hora do governo do Estado também botar a mão nisso. Mas é um exemplo típico do que diz aqui o Léo Santos. Léo, obrigado pela presença aqui e sucesso, viu? Eu que agradeço pela possibilidade da gente prestar conta aqui. Sempre que for convidado, estarei presente. Agradecer a todos os colegas de bancada, o vereador. Obrigado pela oportunidade. Vereador, obrigado também, vereador Rominha, né?
Felipe Roma, do PSDB. Valeu. Obrigado a você, Boturão, a todos da mesa, a todos que estão em casa nos assistindo, pela prestação de conta aqui brevemente, mas conseguimos falar um pouco da nossa cidade e todo o cenário político do Brasil. Muito obrigado e um abraço. Muito bem, Chagas é patrimônio aqui da casa, Marcos Santana diariamente conosco e a gente com você de segunda a sexta ao vivo, 1h30 da tarde, reprise do Ponto de Vista às 8 da noite. Valeu, obrigado, gente.